Giane, obrigada por ter aceitado, viu, o convite, para descer do salto aqui com a gente, representando os catadores e catadoras do país. Você hoje está com essa responsabilidade. Você é uma só, mas está representando toda a classe aqui para nós. Verdade. Tá? Me diga uma coisa, você começou a catar material reciclável aos 7 anos. O que eu quero saber logo de cara, que eu fiquei curiosa quando eu li sua mini-bio, né, é se isso era uma brincadeira de criança ou se você já estava ali trabalhando mesmo para ajudar a família. Começou como uma brincadeira, né? Uma curiosidade de ir buscar, na verdade, era alimento. Sim. Não começou, né? Catando para vender, para se manter. Foi alimentos que era diferenciado, né? Em casa não tinha Danone, não tinha biscoito, tinha feijão, arroz, farinha, carne sertão. Básico. O básico, né? Graças a Deus, meus pais nunca deixou faltar. Meu pai era pescador, então a gente consumia muito fruto do mar. Ah, que maravilha. Mas não tinha um Danonezinho gostoso, não tinha um Sim. biscoitinho recheado. E lá no lixão tinha isso tudo. E eu nasci e cresci a 100 metros do lixão. E aí eu comecei a ir. E depois dos 7 anos, aí foi fazendo 8, 9 anos. Com 9, 10 anos, que aí eu comecei mesmo a exercer a profissão de catar o badame. Na época não era escravo, né? Sim. Pra gente. Isso era muito longe de a gente saber. A gente catava badame, né? Explica pra gente. O que é badame? Todos os resíduos gerados na casa da sociedade, Sim. que é descartado. Aí, hoje é material reciclável, mas pra gente, quando estava lá dentro do lixão a céu aberto, lá em Canabrava, a gente chamava de badame. Era lata, panela, garrafa PET, garrafa de água mineral, saco plástico, papelão, sucata ferrosa. Então, isso era badame. E hoje é material reciclável. E nessa época vocês catavam para... Nessa época já, aí quando meus 9 anos já, e aí a gente fui crescendo e já fui catando mesmo para sobreviver. Sim. E aí já pegava o dinheiro já. Porque aí, esse material badame você já pegava para vender. Porque já existia essa cultura, já estava se formando das pessoas comprarem esse material para reaproveitar. Sim, já comprava. Tinha vários compradores dentro do lixão, até osso se comprava naquela época dentro do lixão. Sim. Olha só. Então, todo mundo, quem não conseguia catar muitas coisas, o badame lá no meio, porque era muita gente dentro do lixão, mais de 3.000 pessoas. Nossa! Eu tinha a menor noção disso. E aí o que ninguém queria era que as pessoas que não conseguiam chegar na multidão pegavam. Era os ossos, quentinha, essas quentinhas, né, que era laminada. Sim. Hoje ela é isopor, né? Mas antigamente era laminada. Então, as quentinhas também, ela valia como alumínio. Ah, tá. Agora, me diga uma coisa, Giane. Porque eu fiquei curiosa, porque assim, não fazia ideia nem que tinha tanta gente e nem que o osso servia e se vendia. O que é feito com o osso nessa reciclagem? Na época, o rapaz falou que fazia sabão. Triturava para fazer sabão, porque é gordura, né? Como a gente consegue fazer hoje o sabão a partir do óleo de cozinha já usado, né? Aí eles dizem que levava e fazia. Ainda tem hoje, passa os carros de osso, que coleta osso nas portas dos açougues. E aí vai para uma fábrica fazer sabão. Ah, o osso eu não sabia, não. Agora o óleo, o meu óleo, né? Lá em casa a fritura é uma raridade, mas quando tem, eu vou juntando numa garrafa PET e coloco para reciclar. Agora é tanta raridade que essa garrafa PET leva 3 anos para encher. Lá em casa, entendeu? Mas porque, gente, você jogar o óleo na pia não existe. Não dá. Né? Agora, eu sou mãe de criança, né? E eu fico assim me perguntando, você com 7 anos, já trabalhando, como que ficava a escola nesse cenário, né? Me veio isso muito forte, porque a gente entende dessa necessidade, que ia trabalhar para poder, de certa forma, sobreviver também, porque ali você encontrava recurso. E a escola, onde que ficava nesse momento? Eu ia um dia, no outro dia não ia. Manhã não conseguia me segurar. E às vezes eu ia para a escola, mas não conseguia prestar atenção, porque eu estava com a cabeça lá no lixão já.
E aí eu tive muita dificuldade para estudar por conta disso. Sim. Porque, assim, eu ganhei responsabilidade muito nova. E aí o meu pensamento era só trabalhar para me manter e tirar de vez de meus pais, né? O pouco que eles tinham a me dar. E aí eu aprendi que eu mesmo poderia me sustentar dessa forma e aí eu não conseguia estudar por conta disso. Às vezes que eu ia para o lixão, para a escola, os outros meninos que eram da minha idade, mas que não frequentavam o lixão, aí me chamava de fedendo. Realmente eu fedia. O chorume ficava impregnado no meu corpo. Mas vá falar uma pessoa que ela tá fedendo. E aí eu brigava com os meninos e não voltava mais na escola. E quando eu ia para a escola, às bullying, vezes, né? Eu estudava na secretaria o tempo todo. Para ninguém me bulir, nem eu brigar com ninguém. Porque minha casa também era perto da escola. Então, qualquer coisa, amanhã vinha. E naquela época... Saber o que você aprontou na escola. E naquela época a gente era... Eu sou de uma geração que tinha que respeitar os professores, os mais velhos. A gente ia pro milho, pro feijão, lá na escola. E era permitido. Sim. E que bom. Que coisa louca isso, né? Que bom que isso aconteceu. Nessa época. Nessa época. Porque deveria acontecer isso até hoje. Vixe, Maria! Para a gente não perder o amor nem o respeito pelos mais velhos. Não é só questão dos nossos pais. É todos os mais velhos têm que ser respeitados. Principalmente os professores e as professoras, que é a extensão da educação dos pais, né, da casa. Sim. É a extensão da educação, é a escola. Nisso eu concordo com você, porque a gente vê hoje, né, que os papéis estão muito invertidos, né, e a gente acaba tendo uma desvalorização muito grande de profissionais que a gente sabe que a base é o início de tudo, né, do ingresso da gente no mercado de trabalho, no mundo acadêmico, são os professores. Então, hoje você vê relatos de professor que apanha em sala de aula, professor que sofre tentativa de assassinato em sala de aula. A gente vê em que nível isso chegou e a gente fica se perguntando em que momento que isso se perdeu, né? Porque ao mesmo tempo que a gente quer tirar uma prática agressiva, digamos assim, de se ajoelhar no milho ou de ficar encostado na parede, que a gente sabe que isso também, de certa forma, machuca, causa traumas e muitas vezes acaba até afastando as crianças do ambiente escolar. Mas a gente começa a se perguntar em que momento esse respeito, né, deixou de existir, porque a gente perdeu a mão, né? O que é permitido e o que não é permitido, onde estão cada pessoa. Karina, nesses lugares, engraçado você falar isso, que assim, não, eu não sou de acordo com o feijão com milho, não. Não, nem eu. Né? Mas eu me lembro, na minha época, não tinha já feijão e milho, mas tinha isso do professor, ele podia pegar a gente e deixar a gente de pé olhando para a parede durante a aula. Né? E você me lembrou isso agora, eu nem lembrava. Eu me lembro que tinha isso. E assim, eu acho assim, lógico, o professor, eu sou professora, né? E o professor, ele merece respeito. Total. Inclusive, a gente sabe que a falta de respeito e de valorização ao professor é um dos projetos, né, da extrema-direita, a gente sabe disso, né? Porque é acabar com a educação e cultura, acabar com o pensamento da gente, né? Mas eu acho que tem que ser muito respeitado e valorizado o professor, mas eu não concordo não que o professor não pode ter isso, né? De chegar a um ponto, imagina, né? Levantar a criança, fica ali virado para a parede e tal. Me lembrei disso agora, que realmente na minha época tinha isso, né? E aí eu acho que a gente... Porque eu acho que também educação, a gente não pode confundir a educação da escola com a educação doméstica. Sim, claro. Né? Então, cada um no seu papel, né? Então, a criança e o adolescente, ele tem que ir para a escola sabendo que ele tem que respeitar o professor. Com certeza. Isso ele precisa aprender em casa. Sim. Né? Mas vamos lá, vamos para frente. Jane, você falou, né, dessa questão da dificuldade em continuar estudando. Você, no momento em que você decidiu, houve esse momento que você decidiu abandonar de vez a escola, e foi nesse tempo que você, né, desistiu de estudar, vamos dizer assim, que você viu que seu futuro era numa organização de movimentos de catadores? Teve essa... Quando foi que você viu assim, não, meu futuro me engajar nesse movimento de catadores e não vou mais estudar? Foi
Aí levou... Como é que foi isso? Aí levou um bom tempo, né? Dos meus 10 anos, 11 anos mais ou menos, eu não fui mais para a escola. Aí manhã me mandou lá para Cachoeira, para me afastar do lixão, para casa da minha avó. No Alto do Caquende, minha avó morava, mãe Lourdes. Ela era, né, mãe de matriz africana, muito respeitada. Tinha um casarão lá no Alto do Caquende. Aí eu passei 1 ano e meio lá para ver se sair do lixão. Mas eu não consegui. Eu tô rindo, sabe de quê, Jeane? Você já retoma, só para eu dar esse link aqui. Eu tô rindo porque, assim, aquela coisa, né? Quando tem que ser, não adianta. Né? Você vê que a mãe fez para tentar afastar, mas não adianta, porque a profissão dela, tudo foi ligada a isso, né? Não adianta. Lá você ficou com sua tia? Com minha avó. Sua avó, minha né? Avó, a mãe ela era do mãe de pai. santo. Ela era tinha mãe de santo. Uma casa, tinha uma né? casa lá você estava esse 1 ano que você ficou lá, você estudou? Não estudei. E aí foi uma parte... Ficou na agonia, cabeça cá. Fiquei foi uma parte difícil também, porque aí eu não estudava, mas eu fazia todas as tarefas domésticas que uma criança não poderia fazer naquela época. Eu tinha que carregar água da levada. Eu tinha 11 anos. Da levada até o Alto do Caquende, eu tinha que encher 2 túneis. Nossa. Todos os dias. E minha irmã olhando da janela. Porque minha irmã é deficiente da perna. Ela teve paralisia infantil assim que nasceu, né? E aí ela não podia fazer isso. E aí minha avó mandava ela ficar olhando. Te fiscalizando. Quando eu chegava lá, no alto, a lata estava pelo meio. Aí eu demorava muito mais para encher os túnel. Mas, enfim, assim, foi uma parte que para mim também foi bom, porque eu aprendi, né? Cuidar das coisas, cuidar da casa, fazer comida, lavar roupa. O que eu já fazia com manhã, eu fui fazer com minha avó e depois não deu certo também. Eu bati o pé firme com meu pai, vou embora daqui, que eu não quero ficar aqui. Aí voltei para Canabrava, aí voltei para o lixão de novo. Manhã tornou me mandar para Nazaré das Farinhas. Sua mãe não queria você no lixão de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nazaré das Farinhas foi a mesma coisa. Eu estudava, mas eu fazia tarefa doméstica para minha tia e para minha prima. Então eu acordava às 4 horas da manhã para cuidar de tudo, para acender o fogo, para fazer o café, para cuidar de tudo, para depois eu ir para a escola. Quando eu chegava na escola, eu ainda tinha que fazer o serviço da merendeira da escola, que era a minha tia. Ah, meu pai. E dava tempo para estudar, não? Eu não conseguia, eu dormia a aula toda. Gente, lógico. Aí eu vim-me embora, só Deus, não pedi mais permissão amanhã, né, meu pai. Peguei uma carona no caminhão do tomate. Jesus! Quantos anos, Jeane? Eu já estava com 13 anos e meio para 14 anos. Peguei uma carona no caminhão. Uma carona não. A coragem é uma coisa que te acompanha desde cedo, né? Eu subi no caminhão, entrei debaixo da lona. E ficou assim, só saí debaixo da lona quando o ferry-boat desancorou. E eu vi que eu ia chegar. Não tinha mais jeito, né? Já estava aqui no meio do mar. Peraí, então o motorista não te viu? Não. Gente, parece coisa de filme. Não, ela tá contando, gente, surreal. Eu tô imaginando um filme, tá passando um filme. Se escondeu no caminhão. Não, ela contando, eu tô imaginando ela subindo, se escondendo lá. Aí quando entrou no ferry, ela, bom, agora o ferry vai chegar em Salvador, então já posso sair aqui em Salvador, dou meus pulos. Mas aí foi assim mesmo. E aí ele viu, só depois que eu pulei fora, ele ficou me olhando, eu toda melada de tomate. Oh, meu Deus! Meu Deus. Jeane. Aí eu me limpava assim. Sim. Aí toda novinha, com shortinho, com a brusinha. Não levou nem sacola com roupa, nada? Foi com a roupa do corpo. Não peguei nada. Se eu fosse catar coisa, eu não ia conseguir fugir. Gente. Aí eu vim embora. Quando eu cheguei no ferry-boat, que eu tava vendo Salvador, que alívio. A rampa do Mercado Modelo, ai que alívio chegar em Salvador. E quando ancorou lá na Feira do São Joaquim, mergulhei logo, tirei o tomate. Pra tirar a sujeira de tomate?
Gente, o que eu tô impressionada é você com 13 anos ter essa coragem e né? esse desprendimento, esse despacho, entendeu? Ainda chegar, ainda mergulhar para poder tirar a sujeira do tomate e tudo. E tô imaginando, inclusive, a cara do motorista vendo você pular no meio dos tomates. Ele ficou assustado, sem imaginar, tentando imaginar onde foi que eu peguei o caminhão dele. Na fila, ele indo pra fila para entrar no ferro, e eu aí ponguei. Gente, que história maravilhosa. E você conta isso na simplicidade, e é uma história maravilhosa isso, viu? Mas você traz muita emoção, né? Quando você lembra, assim. Acho que isso... Porque, assim, hoje a gente vê o recorte, né? Sim. Você contando, a gente vê o recorte. Mas eu imagino o quanto que deve ter sido barra para você lidar com aquela realidade ali, né? Porque hoje você contando, você se emociona, né? Sim, sim. Aí você foi direto para casa? Quando você chegou, qual foi a reação? Fui direto Sua pro mãe? lixão. Só apareci, amanhã ficou sabendo que eu tava lá. E aí foi lá no lixão, mas mulher, você vem embora, não sei o quê. Ó, amanhã já vim, a senhora não vai me mandar para lugar nenhum mais. E aí comecei a trabalhar, Aí fui ela viu que não ia mandar mesmo, depois mesmo. dessa. E aí fui morar em um barraco lá no São Marcos, junto com um colega. Virei independente total. Mas isso você estava trabalhando no lixão Trabalhando no lixão, e aí tinha uma invasão lá no São Marcos, que era próximo do lixão. Um colega, bora fazer um barraco, bora morar, vamos. Aí eu comecei a morar com esse meu colega e daí... Ele também era do lixão, Jeane? Era. É Duda. Hoje ele trabalha na Coperbrava também. Legal. E aí a gente morava e vivia pronto. muito bem. A gente fazia nossas próprias coisas, nossa comida, a gente curtia, a gente ia para as festas, tudo junto. E daí até... Não, que diferença, né, disso para o que passou antes, né? Que diferença. Daí até eu me envolvi com um rapaz que era muito mais velho do que eu. Tinha uns 28, 29 anos já. E aí eu tinha 14. E aí logo eu engravidei do meu primeiro filho. Ele hoje tem 28 anos, Arlon Dias Santos. E depois dos 14 que eu tive ele, aí fui indo com o mesmo pai, eu tive o outro, né? Eu já estava com 17 anos. Mas vem cá, aí quando você engravidou, como é que você fez? Você continuou trabalhando no Continuei lixão? trabalhando até a hora de parir. Dentro do lixão mesmo, cuidando das minhas coisas, tudo direitinho, enxoval. A gente ganhou tudo lá no lixão, porque tinha uma assistência social que sempre ia no lixão, na portaria, levar vacinas para a gente ver idosos, ver crianças. Eles tentavam muito tirar as crianças do lixão, só não sabia como. Sim. Né? Mas tinha uma preocupação de uma pequena parte, né, da sociedade se preocupava naquela época com todas as pessoas no lixão, sobretudo as crianças. E depois do parto, você... Depois do parto, depois de um mês, já estava lá catando já no lixão de novo para sustentar o guri, que tinha que dar leite. Sim. E assim, o pai, ele não assumiu a responsabilidade que ele era para assumir na época. E eu tive que tomar a responsabilidade. E aí, manhã também tomou meu filho. Ajudou você, né? Ela tomou ele, com 3 meses de nascido, ela tomou ele, que ela não aceitava que ele vivesse lá onde eu vivia, né? Que era um barraco, não tinha muita pavimentação. Hoje esse local tá lindo, maravilhoso, né? Mas na época... Na época não tinha. E aí eu fui deixei, e aí eu mandava as coisas, mandava o dinheiro. Todo final de semana eu ia para casa, para Canabrava, cuidar dele, até ter o outro. Depois que eu tive o outro, aí foi mais difícil ainda. Né? Já tinha um já crescendo, já, e o outro bebê. E eu continuava no mesmo problema, sem casa, porque eu não aceitava mais viver na mesma casa com manhã. Sim. Para eu ter minha liberdade e minha independência. Foi daí que eu consegui também minha primeira casa. Foi um barraco de madeira, mas foi minha primeira casa que eu construí com minhas mãos, com a madeira do lixo. Era seu, e até né? hoje eu tenho esse terreno, graças a Deus.
lá em Canabrava, era um local onde caía o lixão e aí a gente invadiu. Hoje a invasão Recanto Verde. Sim. Tá linda e maravilhosa. Passa a Mário Sérgio, passa do lado dela. É a invasão mais chique que eu conheço em Salvador. Em Salvador, porque você não desce rebanceira, nada. Sim. É uma escadinha, o carro vai na porta de todas as casas. Então eu tenho lá. É onde eu fui? É, onde você isso, Cris, que estava naquela irmã, construção. Um quintal, um negócio assim, cheio de planta. Que lugar que estava naquela construção que lá, lembro. então. Chama a gente para lugar tomar um café. Novas Não, memórias ali- estão sendo construídas lá. Vamos tomar um então, café né? lá e comer um Sim. cuscuz? Vamos, sim. É, Vou pois é, convidá-la Super você. agradável. Meu nome é Eu lembro pronta. que eu ainda falei assim, meu Deus, eu ficaria aqui, moraria aqui. Ai, fantástico ali, eu gostei Ai, demais. Proxanda é minha pró de teatro, então vocês vão me ouvir chamando ela de pró. Porque respeito muito o professor e ela é uma pró de responsa, uma Muito diretora. bem, tá Uma vendo? diretora de teatro incrível, sabe dirigir como ninguém e eu recomendo quem quiser fazer teatro. Mesmo que não seja para ser atriz, mas para se desenvolver melhor no seu trabalho, faça um teatro com a minha Proxanda. Ela é, ó, sucesso da Bahia, fantástica. Eu vou até endireitar o microfone, porque eu não quero que você perder nenhuma Olha, palavra desse já desse sei. jabá. Só falar dela, Já você tô entendeu, vendo que isso aí vai virar corte, né? Esse já, Faz lógico. um pequeno corte, Tá né? entendendo, Nada né? disso. Vai ser um Mas baita é corte. verdade. Recomendo, viu? Minha Proxanda, diretora incrível, uma Leva mulher pra casa. que Olha, Raquel, cumpre todos os combinados, gente. Sempre entrega um espetáculo depois de Maravilha. de cada semestre de curso. Fantástica, recomendo. Proxanda, Teatro pra Vida. Façam teatro, teatro é vida. E é Pronto. sério, melhora o desempenho em todas as coisas. Eu vou falar disso depois que ela deve perguntar sobre olha, isso. Mas mas aquele cachê que a gente combinou, Tá explicado. deu um erro Tá no Pix. explicado, gente. aquele cachê que a gente Pelo combinou, amor de por exemplo, Deu um erro no Deus, pelo Pix. amor de Deus. Ô, gente, falei tudo de coração e tudo de verdade. Quem me conhece sabe que eu sou uma mulher verdadeira e falo o que penso. mas diga pra gente, depois desse jabá, Agora eu vou responder a pergunta. por que você decidiu medicina e dentro da medicina depois, por que você foi pra neuropediatria? Pronto, antes de querer ser médica, eu queria Só não deixe de direcionar pra cá, porque a gente pra não quer cá. perder nenhuma palavra. Tá bom. Antes de ser médica, na verdade, eu queria ser atriz. Imagine. E também sonhei em algum momento em ser procuradora da República, porque Olha. meu tio é Gente, são procurador. três coisas que não tem nada a ver. É. Meu tio é procurador da República, então por uma extrema admiração eu falei, vou ser procuradora da República. Mas depois eu vi que direito não era minha. E desde os 9 anos eu decidi, vou ser médica e pronto. E desde então eu falei, vou estudar para isso. Antes de querer ser médica, eu quis ser patinadora das Olimpíadas. Porque eu achava não? lindo. Eu tinha criança, né? umas coisas dessas também. Eu queria ser ginasta. Aí, eu queria ser patinadora das Olimpíadas, mas quando eu queria ser, eu era tão pequena que eu dizia assim, eu quero ser patinadora das Olimpíadas. Aí minha mãe até hoje conta isso. Enfim, mas aí com 9 anos eu decidi. Falei, vou ser médica, é isso que eu quero pra minha vida, minha carreira é essa. E acabou. Sempre imbuída, assim, muito da ideia de cuidar. Cuidar das pessoas é um propósito na minha vida, na verdade. E eu acho que isso surgiu dessa necessidade de cuidar do outro. E ver esse sonho. Falei, vou ser médica e com 9 anos eu determinei isso na minha vida. E estudei a minha vida toda já pautada nisso. Eu Nossa, sabia... com 9 anos já decidiu. Com 9 anos eu decidi. E eu sabia que eu tinha que ser uma excelente aluna, né? Porque na minha época, eu já estou com 41, só tinham 2 faculdades na Bahia, em Salvador, né? Na Bahia toda, na verdade. Não tinham faculdades no interior e as faculdades disponíveis eram ou a UFBA ou a Baiana. Então, só tinha uma opção, estudar. E aí eu estudei minha vida toda pautada nessa ideia de ser médica. Primeiro, ser médica. Quando eu entrei na medicina, a trajetória para chegar à neurologia foi um pouco longa. Primeiro, eu imaginei várias outras especialidades, porque eu amo a medicina como um todo. Isso era uma dificuldade para mim, porque a cada rodízio que eu passava por uma especialidade, os professores diziam, nossa, mas você seria um excelente oftalmologista. Nossa, mas você seria um excelente ginecologista. Porque eu gosto de cuidar. E eu estudava tudo mesmo, e me dedicava àquilo ali que eu estava fazendo, com muita integridade, com muita dedicação.
E realmente eu me destacava, né? E eu amava tudo que eu fazia, porque eu amo a medicina inteira, o cuidar. Mas eu nunca refleti tanto do porquê da neurologia, mas quando eu era pequena, minha avó paterna teve um câncer na cabeça. E veio, infelizmente, a falecer em função disso, mas naquela ocasião, eu era muito pequena, eu pude perceber, né, a admiração por aquele médico, pelo neurocirurgião. E a neurologia me encanta, porque é o cérebro que comanda todo o corpo e todas as funções. Então, pronto, acho que isso ficou na minha cabeça. A ideia inicial era ser neurocirurgiã. Eu fiz vários cursos voltados para neurocirurgia. Eu fiz estágio de neurocirurgia aqui no HGE. Na época havia uma prova que fazíamos, eu fiz um pedacinho também nos Estados Unidos, que eu fiz um pedaço da Faculdade de Medicina em Cornell University, em Nova York. E também em Lima, eu morei no Peru, em Lima, uns 4 meses. Adoro Lima. Fantástico. Eu fiquei lá. 10 dias lá, fiquei louca. Adoro Lima, nossa. Música, comida, tudo maravilhoso. Fiquei 10 dias lá em Miraflores. Eu morei em Miraflores. Ai, delícia. Legal. Gente, em cada esquina um cassino. É? Pra gente que não tá acostumada, dá um choque na gente, entendeu? Que são cassinos suntuosos, assim, entendeu? Dá um choque. Assim, ó, o negócio de Lima foi curioso, assim, porque quando eu fui morar nos Estados Unidos, não. Eu fui programada, eu fui fazer os clerkships mesmo. Eu fiz um pedaço do meu internato lá. Então, era tudo programado, eu já sabia e eu fiquei em neurocirurgia. Tenho até as cartinhas. Eles queriam que eu ficasse lá. É porque eu sou muito apegada à Bahia. Eu queria voltar para minha terra e eu não quis ficar lá. Mas em Lima foi assim, eu fui para estudar espanhol. O objetivo não era ir para o hospital, era estudar espanhol. Só que eu já estudava medicina. Então, eu levei meu jaleco, levei meu currículo, levei minhas notas. Falei, vai que a pessoa que vai me hospedar, né, tem algum médico na família e pode me acolher. E eu não sabia para que especialidade era. Cheguei assim sábado e falei para Diana, que foi a pessoa que me hospedou, que eu amo, converso até hoje. Diana, ó, eu estudo medicina. Eu queria muito acompanhar um médico aqui no hospital para conhecer a saúde de Lima. Ela chegou e disse assim, ó, Raquel, me chamavam de Rachel. Rachelita. Ratinho, né, gente? É. Aí ela falou, Edwin, que é o marido dela, tinha uma consulta com o neurocirurgião na segunda, porque ele tem uma hernia de disco. Aí ela falou, eu não conheço ele, mas eu vou te levar, você leva seu currículo e de repente, se ele aprovar, você começa. Aí eu falei, tá bom. Aí assim eu fiz. Fui, levei meu currículo, levei meu jaleco, esperei a consulta terminar. Quando a consulta terminou, eu me apresentei com minha cara de pau. Olá, sou Raquel do Brasil e vim aqui, vou passar alguns meses aqui, eu gostaria de acompanhar o senhor. Nas cirurgias é possível e tal. Ele falou, lógico, você quer me acompanhar no hospital público ou privado? Nossa! Aí é o público. E é uma pessoa que eu tenho contato até hoje. Ele me considera Foi super filha. solícito, ainda deu uma legal, opção de né? escolha, né? Que legal. Ele me considera uma filha, eu sou amiga da filha dele também. Então, a gente fez um laço mesmo de amizade. E assim entrou a neurologia. A ideia inicial era ser neurocirurgiã, mas depois por uma questão de escolha mesmo, de qualidade de vida. E por me encantar pela infância, né? Acabei não escolhendo fazer neurocirurgia infantil e sim neuropediatria, que é outra rota. Eu fiz residência em pediatria, uma prova para fazer residência em pediatria, depois outra prova para fazer uma residência em neurologia infantil. Então, foram 2 residências. Sim. Aí, depois o mestrado, estou finalizando o doutorado, esses eu fiz na UFBA. E fiz uma pós também em psiquiatria infantil. Então, eu queria entender de você. Essa pós em psiquiatria infantil, ela complementa, ela casa com a neuropediatria? Casa, porque tem uma interface muito grande. Como é que é essa relação das duas? Porque, assim, muitos transtornos, a gente tem uma interface neuropsiquiátrica, né? Você não pode fugir disso. Você vai atender uma pessoa, hoje eu atendi uma adolescente de 12 anos. Ela tem um TDAH, ela tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas a principal queixa dela eram pensamentos intrusivos que a levavam a ter um comportamento muito repetitivo, então ela estava com um toque. O que são pensamentos intrusivos? Poxa, tá. O pensamento intrusivo é assim, ela não consegue parar de pensar uma coisa. Ela não é esquizofrênica, não é uma alucinação, ela sabe que aquela voz não é dela. Mas o exemplo dessa pessoa em si, dessa adolescente, ela tem pensamentos de doença. Que se repete, é o de mesmo morte, pensamento. Que se repete. Então, ela cria um nexo de causalidade entre uma ação e o pensamento. Então, o que mais atormenta ela hoje na hora que ela vai escolher uma calcinha para vestir, ela pensa, a voz diz para ela, se você usar essa calcinha, você vai morrer.
Se você usar aquela calcinha, sua mãe vai ter um câncer. Se você usar aquela outra calcinha, sua irmã vai a óbito, vai morrer. Então, ela tem esses pensamentos intrusivos. São pensamentos que não são pensamentos felizes. São pensamentos que invadem a mente dela, que ela não tem absolutamente nenhum controle e que trazem sofrimento. Isso a gente chama de pensamento intrusivo. Raquel, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem muita dificuldade, só para você. Isso atrasa ela de sair de casa, porque ela fica... As pequenas decisões acabam tomando muito tempo, uma né? proporção gigantesca. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro disso aí, você retoma, você fala o meu e já retoma, porque é tudo junto. Porque eu te perguntei isso, o que é pensamento intrusivo, porque eu nunca ouvi essa palavra, não sabia o que era. E aqui a gente tem que deixar tudo explicado para a nossa audiência e para a gente também aprender, né? Uma pessoa que eu conheço, vamos dizer, uma amiga, né? Era uma colega, uma conhecida e tal, uma vez, há muitos anos atrás, a gente conversando na praia, ela me falou assim, ela disse assim, olha, eu tenho uns pensamentos às vezes esquisitos, a gente conversando, eu falei, o que é que você pensa? Ela disse, a gente estava na praia, ela falou assim, não, às vezes eu olho, por exemplo, a água do mar, e aí eu me vejo me afogando, entendeu? Ou eu olho minha filha, ela tinha uma filha pequena, ou eu olho minha filha e me vejo afogando ela. Ela me falou isso assim, aí eu fiquei meio assim, eu disse, gente, a pessoa pensar essas coisas. Ela falou, não sei por que eu tenho isso, mas às vezes eu tenho isso e tal. E aí eu fiquei meio chocada. Isso são pensamentos intrusivos também? São também. São também. Mas aí tem que achar a causa disso, né? Nem todos os pensamentos intrusivos vão ser necessariamente um toque. No caso dessa adolescente era... Porque ela já tem ela falou diagnóstico, assim, sabe né? o que ela falou? Não, eu que dei o diagnóstico hoje. O que ela falou foi assim, tia, eu tenho isso desde que eu tenho 6 anos. Mas está relacionado ao TDAH? Não tem nada a ver. Nada relacionado. São transtornos completamente distintos. Perfeito. Então... Hoje ela está com 12. 12. Então, hoje ela consegue ter consciência disso e teve essa consciência com você hoje, né? Agora veja ela tendo isso desde 6 anos. Desde 6. É porque nos últimos meses isso vem se agravando. Sim. Então, e ela conseguiu falar isso comigo. Quer dizer, ela não conversa. Eu falei, você conversa isso com o seu psicólogo? Ela falou, não. Eu acho que... Não achava que isso era importante falar. Eu falei, não, é muito importante. Converse com ele que ele vai te ajudar nisso também e tal. Enfim, então a psiquiatria, ela emerge aí, né? Porque o ser humano ele é totalmente plural. Então, quando eu vou trabalhar pensamento, comportamento, fazer diagnóstico de transtornos mentais, eu tenho que ter o DSM-5-TR, toda a fisiopatologia mental, podendo manipular isso na minha cabeça para eu dar diagnósticos assertivos e um tratamento também assertivo. Então, na neuropediatria, acaba que a gente aborda mais as questões neurológicas, né? Epilepsia, AVC na infância. Aí vem essa interface neuropsiquiátrica, que é o autismo, o TDAH. Mas, não obstante, quando você começa na sua prática clínica, você observa que tem uma interface neuropsiquiátrica gigantesca, que são os transtornos de ansiedade, o TOC, o transtorno opositor desafiador e vários outros. Então, veio essa necessidade realmente de estudar um pouco da psiquiatria. Só que eu não queria fazer uma terceira residência. Sim. Então, eu fiz uma pós em psiquiatria infantil. Meu título, meu RQE, que... Gente, toda vez que vocês forem ao médico, que vocês querem checar, será que esse médico tem mesmo a especialidade? Dá uma checada no site do CREMEB. Aqui na Bahia é CREMEB. Se tiver alguém na audiência nos escutando de São Paulo, é CREMESP. Cada estado tem o seu órgão, né? Então, você entra, mas todo estado O Conselho tem. Regional de Medicina. O Conselho Regional. Você dá um Google ali e você busca o médico. E ali vai ter, né, as especialidades que o médico tem, desde quando o médico é formado, tudo direitinho. Né? E você vê a foto do médico para quando você for no médico, você checar se é realmente aquela pessoa. Porque cada médico tem a sua numeração, né? Cada médico tem uma numeração. E é uma questão de segurança. E fica uma dica com que essa numeração, a pessoa pode consultar no site do dica CREMEB. é ótima. Meu RQE, meu registro é de neuropediatra, neurologia infantil. Minha residência é essa. Mas eu fiz uma pós em psiquiatria para complementar o meu saber, para eu conseguir conduzir cada vez melhor essas crianças e adolescentes que eu acompanho. E você entender o que você vai priorizar, sabe? Porque na vida é assim. A gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. A gente não consegue tratar tudo ao mesmo tempo. A gente vai agir, atuar no que é prioridade para aquele momento. Entende? E você considera prioridade sempre o que está trazendo maior incômodo para a criança naquele momento. Perfeito. Mais prejuízo, mais dano, mais sofrimento, né?
Então, ela deu até um nome para esses pensamentos. Normalmente, eles dão um nome para esses pensamentos, no caso de toque. Eu vou lembrar depois desse nome. Ela deu um nome interessante. Mas, enfim, então a psiquiatria emerge com essa necessidade. Aí, por isso, então faz um bom complemento. Um bom complemento, um bom casamento, porque tem uma interface e a gente tem que entender, né? O que eu comparo, para eu comparar essa questão de prioridade, para a nossa audiência entender bem, que eu costumo comparar, é assim. Imagine que você está na sua casa. E aí, vamos dizer que um cano na cozinha estourou e a água está vazando para todo lado. E você tem um pedacinho da fórmica da mesa que quebrou e você tem um azulejo no chão que rachou. Você tem que consertar as 3 coisas. Em algum momento, você quer consertar as 3 coisas. Por uma questão óbvia, o que é que você vai precisar consertar primeiro? O cano. O cano. Porque a água está jorrando ali. Se você deixar aquela água jorrar, vai alagar, vai causar outros prejuízos. Vai, enfim. Perfeito, então, analogia. tudo na vida é uma questão de prioridade. Então, primeiro eu tenho que consertar o cano furado e depois eu vou estabelecer outras prioridades para ver se eu vou consertar o que primeiro, né? Então, na saúde mental também é assim. Normalmente, os transtornos, eles não vêm sozinhos. Existem muitas comorbidades. E aí, como é que eu estabeleço a prioridade no tratar? Eu vou tratar o que está causando mais sofrimento primeiro. Sim. E você estratificar isso é muito importante, porque nessa hipótese dessa consulta de hoje, a mãe não foi por isso. Ela foi porque Outro motivo, né? a filha estava experienciando uma dificuldade atencional, uma dificuldade na escola. E quando você vai fazendo a anamnese, que é super longa, minhas consultas duram 2 horas, você consegue rastrear. Isso é uma consulta de verdade. Você consegue rastrear outras coisas que estão interferindo muito mais do que o próprio TDAH. E aí você prioriza outras coisas. Perfeito. Entendi. É aquela coisa, né? Você não vai pela parte superficial. Você vai... você não vai resolver o problema. Você vai entender qual é a causa do problema, né? Porque muitas vezes as pessoas vão querendo resolver o problema, só que existe uma causa por trás desse problema. Exatamente. Que está ali abaixo de algumas camadas que precisam ser analisadas, investigadas, olhadas cuidadosamente. E para quem está de fora, quem não tem conhecimento, ou quem está acompanhando a criança no dia a dia, como geralmente são os pais, né, um babá, ou até mesmo a própria escola, acaba apontando um problema e querendo que seja resolvido o problema. Quando, na verdade, existe uma causa por trás do problema, que é o que você acaba buscando para trazer um diagnóstico mais assertivo e conduzir esse tratamento, né? E trazer conforto, né? Às vezes a gente nem busca uma cura, mas busca melhora, busca conforto. Melhor convívio com aquilo. Melhora de qualidade de vida, entendimento, né? Então, já é em si terapêutico você sinalizar, olha, isso é uma coisa importante para você conversar com o seu psicólogo, porque a pessoa não sabia que era, por exemplo. Entende? E me diga uma coisa, você está fazendo doutorado. Isso. Né? Eu queria saber... Qual é a sua pesquisa? Fala para nós qual é a sua pesquisa, porque você já tem, né? Você é neuropediatra e já tem essa pós em psiquiatria infantil, que você já explicou para a gente aqui que tem esse casamento perfeito. Então, qual é a sua pesquisa no doutorado? Isso é uma pergunta, né? E uma coisa que eu queria entender muito, gente, assim, porque eu tentei fazer mestrado, comecei o mestrado quando eu terminei a faculdade, mas me exigia de uma forma que não era igual à graduação. E como eu já trabalhava muito, então eu não consegui dar cabo. Como é que você, com esse monte de atividade que você faz, você consegue ainda dar conta de um doutorado? Entendeu? Como é que você faz isso? É sério, eu fiquei impressionada com isso. Quantas existem aí? Porque eu vejo que tem gente que para a vida por um mestrado, por um doutorado. Né? Como é que você deu conta? Dá conta desse doutorado? E qual é a sua pesquisa? Não esquece. Vou falar. Eu vou começar a responder a última pergunta. Tá, vamos. Eu acho que o maior desafio da vida adulta é você fazer uma gerência de tempo. Nossa, hoje isso então... é o maior desafio. Para uma mulher... Mais ainda, eu acho que a mulher é muito mais multifunções, multitasking do que o homem, né? A mulher é muito mais multitarefas. Então, é muito difícil você administrar o tempo. Gente, não é fácil, assim. Como é que eu consigo?
Primeiro porque eu já cumpri as matérias todas. As matérias eu já fui aprovada, já passei. Então, no período que eu tinha que cumprir as matérias, eu tirava todos os meus compromissos da manhã, porque eu tinha que cumprir todas as matérias. Então, eu já cumpri todos os créditos, o que é muito importante. E aí, depois veio o processo todo de publicação. Na verdade, eu segui na mesma linha de pesquisa. Então, o mestrado e o doutorado, eles seguem a mesma linha de pesquisa, até para você ter uma lógica no que você está fazendo. É como se fosse uma sequência, né? Uma sequência. Então, eu segui na mesma linha de pesquisa, porque para qualificar para o doutorado, eu tenho que ter pelo menos 3 artigos originais publicados em revista indexada com qualidade A. Então, é um nível de exigência muito alto. Mas as matérias eu já tinha cumprido antes, porque, inclusive, eu validei do mestrado para o doutorado, porque é um contínuo, né? Por isso que eu preferi seguir e continuar e não desistir e finalizar logo isso. Eu gosto muito de ensinar. Então, inicialmente, era um plano ensinar. E, na verdade, eu ensino, mas não de forma categórica, assim, na graduação, com concurso público. Eu acabo ensinando em simpósios, em palestras, eu sou convidada para fazer muitas coisas, né? E vou fazendo. E, lógico que o conteúdo que eu aprendi no doutorado ajuda muito, porque você aprende um pouco de didática também. Mas o teatro também é muito importante. E é verdade, a gente tem que... É verdade esse bilhete. É muito, gente, é muito verdade, estou falando sério. A gente tem um hábito de começar sempre do começo, né? É um hábito que a gente não sabe fazer diferente, né? É estranho, né? Não é, Vamos lá. Mas é uma delícia estar aqui descendo do salto com você, viu? Tava louca pra você vir. Adoro descer do salto. Opa, é das É com a gente nossas. mesmo. É com a gente mesmo. Eu, como tenho uma intimidade que vocês não têm, estou chamando Eu vou ela de resolver Sandrinha. isso hoje, né? Já sabe. Pode Eu chamar saio de daqui Sandrinha. logo amiga. Vamos lá. Karina, Sandrinha. É, tá vendo? Vamos lá, botando aqui meu zoom. Bom, então a gente começando bem sendo direta mesmo, né? Conta aí pra gente como é que você começou desde criança, começou o envolvimento. Eu não tenho, nem assim, eu acho, eu nem sei quando foi que faz parte de mim. Acho que eu já nasci. Acho que com a na música. barriga já estava Na barriga eu já rolando. estava. Eu me lembro de minha mãe cantando, eu bebê, eu tenho essa minha mãe cantando para mim, eu encantada com o canto. Foi a vida toda, claro. E aí vem o profissional, vem o Lapidar, interesse, né? A qualidade pelo instrumento, pela composição. É um processo. Mas o amor, a vontade, a música, a essência, já está em mim, né? Eu acho que está em você desde então da concepção, Eu acho. não é? Pelo que você está falando, só não Não, e tem parece outro. que tá na corrente sanguínea Isso, também, né? é isso Porque mesmo. Tá. teu irmão André Simões, Também, ele pois é. também é músico. E aí tem essa referência. É coisa de também, né? família. Coisa de família. Coisa de família. A gente pode dizer, então, que você veio de uma família musical. Uma família apaixonada por música, digamos assim. Eu tive uma tia que tocava piano, meu tio toca violão, meus tios tocam violão, mas não é assim, eles não são músicos. A gente foi quem desenvolveu a de Deco, de Tito Baense, que é meu primo. E aí, de diante, agora meu sobrinho, pois, e lá vamos nós. Então é família musical mesmo. É, família musical. Família musical. Mas me diga uma coisa, que eu quero saber é o seguinte: tem a música, eu acho que a gente pode dizer que a música ela está na sua circunstância, Sim. né? Nas veias e nas artérias. Uhum. E desde o momento da concepção isso aconteceu. Mas o que eu quero saber agora, o start, assim, de não, isso vai ser minha vida. Isso demorou, porque assim, como a arte acaba sendo uma coisa marginalizada, né? Sim. E a gente, portanto, por mais que a gente tenha essa vida, esse amor, assim, é uma coisa na vida. É outra coisa na vida, né? Então, eu segui com essas duas funções. É como se a arte nunca fosse uma opção, né? Exato. Então, assim, eu não podia ser uma escolha profissional. Então, eu fiz outras coisas, sempre fazendo arte, sempre. Mas não era, assim, era a minha vida, mais uma vida dela. Até o momento eu falei que eu estava fazendo história na UFBA, tinha feito história na Católica, estava fazendo bacharelado na UFBA.
licenciatura. E aí eu peguei matérias seletivas. Pronto, não, aí... Aí foi exatamente nesse momento. Eu digo, não quero mais, quero respirar isso aqui, ver isso aqui, quero fazer isso. E aí... Eu Aí veio a acho, sabe o certeza. que é isso? É aquela coisa que você não tem para onde... A Exatamente. música te escolheu e Certo, viu? não Porque assim, tem. às vezes a gente fala assim, eu quero escolher uma profissão. A profissão nos escolhe, né? Eu tenho muito isso com teatro, né? Eu procurei correr do teatro quanto eu pude, mas não, ele me dava, sabe? Você vai correndo, ele fecha, ele cerca. Eu acho que a música fez isso com você, né? Foi ele fechando, ele cercando. Não adianta, você é nossa e pronto. Lembrei da fala de Fernanda. Se alguém me perguntar, quer fazer teatro? Você lembra disso? Que ela fala Antológica assim, essa fala. fuja, não faça. Agora, se você morrer, se não fizer, faça. Faça Se teatro, você vai ter sua adoecer a vida. ponto de morrer, né? Volte. Aí volte. É. Então é isso. É isso por mesmo. aí. Não, a gente não tem. Quando a arte escolhe, você não tem. Não tem. jeito. Deixa eu te perguntar uma pergunta polêmica. Uau! Ana Paula Albuquerque esteve aqui e a gente, não é a mesma pergunta que eu vou fazer para ela, mas eu dei uma cutucada com ela em relação à coisa do pagode, das letras e tal. A cutucada que eu quero dar em você não é essa, mas eu vou seguindo, porque assim, a Bahia sabe muito bem que a Bahia, Salvador, a gente tem uma musicalidade aqui que tá nas paredes Sim, dos na prédios, respiração, tá né? no chão, tá em A gente tudo. respira a música. E aí tem essa explosão. Então, outros estados, outras pessoas olham para a Bahia e quando você fala em música baiana, a pessoa já relaciona direto ao axé music, né? Então, que é maravilhoso, obviamente, né? Lógico. Mas assim, como é que não ter uma cantora de axé aqui? Já foi pior. Como eu já sou uma senhora, né? Eu vivi exatamente o Eu já sou a auge. senhora, é ótimo. É verdade. Então eu vivi o auge do axé. Porque não tem, pra gente, né? Você falou, já sou uma senhora, Não. olho pra você, eu não vejo a senhora, né? Mas Eu que não tá sou senhora. entendendo? Estou amando ser uma senhora. Então, eu vou falar sobre isso. Tá. Mas assim, é massa. Mas assim, eu vivi o auge do axé, porque hoje o axé tá meio, né? É uma história. Sim. Né? Ele acontece, ele existe, mas não é como foi um dia, A gente né? teve Laurinha também. Maravilhosa. Falando isso, eu entendi com ela. Então, assim, o axé trouxe para a Bahia um ponto de vista técnico, do ponto de vista empresarial, transformação gigante. Foi Sim. sensacional. Agora, como tudo mono, né? Tudo que for assim não é bom. Né? No momento, acaba... Então, o momento que eu vivi o axé, não se fazia mais. Eu tentava fazer Era como se fosse a soja. Era como se fosse a soja, entendeu? E aí, assim, quem não fazia axé não conseguia espaço. Não cantava, não tocava. Ou você fazia axé, ou você fazia uma coisa à margem. Né? Ou você ia construindo uma vida à margem. Sendo que à margem você não pagava as contas e com axé você pagava, exatamente. Né? Isso é o fato. Então, assim, quem relutou a fazer, porque não é nenhuma coisa de relutar. Eu acho axé, que eu acho que foi fundamental. Ele criou uma identidade, né? Criou uma identidade, né? Mudou, transformou. A Bahia é um polo musical fortíssimo, do ponto de vista que eu digo empresarial, técnico, entendeu? Profissionalizou muita coisa. Os estúdios se profissionalizaram, maravilhoso isso. A gente tem excelentes estúdios na Bahia a partir de então, né? A partir de lá, técnicos fantásticos. Elétrico é uma coisa fantástica. Nossa Senhora. É um negócio, assim, né? Maravilhoso. É uma coisa que dá orgulho pra gente saber que o cara tá aqui o trio elétrico, sabe? Nossa, é incrível. E assim, é muito bom. Só que a Bahia não é só isso. A Bahia também é Caetano, a Bahia é Caymmi. A Bahia é João Gilberto. A Bahia é Gil, Tom Zé. A Bahia é gigante, né? A Bahia é uma coisa muito maior. Entendeu? E é isso que eu sou a favor da diversidade, Karina. Em tudo, na vida. Inclusive, eu tenho essa curiosidade. Como é para você cantar samba, rock e MPB ao mesmo tempo? Tcharam! Me conte aí. Eu sou a favor da diversidade. Eu acho que é isso. A gente botar as coisas em caixinhas, em prateleiras, acaba empobrecendo.
tudo. Então eu vivi esse momento, Xandra. Eu vivi esse momento em que eu fui fazer teatro. Foi a minha olha, eu vou dar uma levantada aqui, porque eu acho que as pessoas normais desse mundo, em algum momento, precisaram fazer teatro, porque não é possível. Aí quando eu vi que a música não ia, eu tinha as coisas que eu fazia para ela, mas não ia muito, eu digo, vamos teatro, que eu já fazia, né, amador e tal. Aí foi que eu me joguei mais no teatro, aí fui acompanhar, eu fui para Vila Velha, outras coisas aconteceram. Até aí começou a mudar. Eu me lembro que eu sempre fui compositora, e compositora naquela época não adiantava. Se eu fosse botar minhas músicas em qualquer lugar, no teatro, fazer um show meu com minhas músicas, não tinha ninguém. Isso Só mudou, os amigos, é interessante, né? como isso mudou. Você me pergunta por que mudou, eu não sei exatamente, não sei dizer. Mas hoje é o contrário. O bom hoje é você levar o seu trabalho, a sua cultura. Então eu vivi esses dois momentos. O momento onde tinha essa monocultura forte, né, e enraizada e tal, e depois a transformação. Né? Que assim, tudo merece estar nesse lugar, Sim. né? A gente é assim. Se falar de arte. Para mim foi duro por conta disso. Não fazia axé, não fazia música. E hoje Tá, você eu vou consegue cantar fazer no essa teatro. mistura, né? É isso. Aí aconteceu, eu fui convidada para um projeto chamado, você deve ter ouvido falar, que é Coletivo da Samba. Uhum. Lembra disso? Lembro. E aí, Não era com o Circo Picolino? Lembro. Com o nosso querido. Ai, Anselmo Serra, maravilhoso, Anselmo Serra. maravilhoso. E uma turma muito bacana. Aí eu, Jonga, Tito, pessoal do Menos. E uma turma muito bacana. Igor, Duar, Deco tava também, não tava? o Marques, hein? Deco. Deco não. Tito, Jonga e eu éramos os cantores. Aí tinha toda a sexta. E aí, pô, foi assim um negócio sensacional. Eu me lembro. De uma hora para outra, a gente começou a colocar 1000 pessoas. De noite. Terça de noite. Toda semana, pensei. Era até a gente ficava... Virou assim um point, sabe? Sim, Todo sim. mundo ia pra lá. Eu virei sambista. Porque a gente fazia samba. Aí, pá, eu virei sambista, né? E assim, samba pra mim é uma coisa de muita raiva. Samba é uma bênção, né? É um passar de... sabe, de ó pra neto. É ancestral, né? O samba é ancestral. E eu ficava assustada com tamanha responsabilidade, né? Eu comecei a ser convidada para falar sobre samba. Agora eu sou sambista Eu sou oficial, sambista de noite. gente. Não, é uma coisa assim, eu acho que o samba fez com você que nem a música. Foi me puxando. Mas eu tinha minhas composições, eu tinha uma história já, né? Que era dentro da MPB? Que era dentro da MPB. E aí eu não queria me desfazer disso, né? Simplesmente eu digo, não, eu sou compositora. Eu posso ser tudo isso, eu sou da diversidade. Eu quero fazer tudo isso. E aí, quando eu ganhei o prêmio Conexão Viva, fazer meu CD. 2010 ainda tinha CD, ainda tinha CD. Aí eu ganhei o prêmio Conexão Vivo e chamei Jarbas Bittencourt, que é meu amigo, meu parceiro. Meu ex-cunhado. Eu fui casada com o irmão dele, Jason Bittencourt. Jason, meu amigo querido. Meu querido também. Falamos ontem, a gente se fala todos os dias. Ele esteve aqui, né? Agora há pouco. Teve, em fevereiro. Foi me ver. E é isso até que eu queria te falar, porque, lógico, você vai retomar daí onde você parou de Jarbas, mas é só que eu quero fazer um link. Porque na época que eu fui casada com o Jason a gente sabe que ele é violonista clássico, mas na época que a gente foi casado, além do violão clássico, que ele tocava desde pequeno, ele também era guitarrista de uma banda de heavy metal, Sim. Que era Shadows, e depois mudou o nome para Dreamlands. E eu ia muito com ele para os shows e eu ficava impressionada com a quantidade de bandas de heavy metal que a gente tem em Salvador e a quantidade de público também que tem. Curte mesmo, sabe? Né? Que bate ponto. Eu tinha um primo, né? Que faleceu ano passado, faleceu muito cedo de infarto aos 40, o Luiz Fernando, que era o baterista da banda. Através desse meu primo até que eu conheci Jason e tudo mais. Mas assim, eu ficava muito impressionada com a quantidade de bandas. Toda hora era festival, várias bandas. Tem o Palco do Rock, outras coisas mais. E como tem público.
entendeu? No velório do meu pai, de gente com aquela os cabelos, tal, né? Que é a galera do heavy metal, muita gente, muito metaleiro em Salvador. Então, isso, quando a gente pergunta para você, essa coisa de você, a samba, rock and roll, MPB, como eu vi de perto esse público de metal em Salvador, então eu sei que tem também um público do rock e do samba e do MPB muito grande também. E é isso que você falou, essa monocultura, isso não existe mais. Né? Não, agora tá é bem diversificado. Exatamente, exatamente. Agora o rock sempre teve. Mas é porque ninguém imagina isso, Sandra. Eu tô mas falando sempre assim, teve muita porque força. como eu nasci em Salvador, graças a Deus me livre de não ser baiana, tá? Mas fui criada no Rio, né? Não sei se você sabe. E a gente, assim, eu quando estava no Rio, você não imagina, você fala em Bahia, você não imagina bandas de heavy metal aqui, metal aqui. Imagina isso. Entende? Então, quando você vem ver isso, você fala, não, a Bahia realmente é muito diversa, é muito mais. Eu queria só dar jogar esse link, mas fale. Pegou agora, Jaba Bittencourt? O rock sempre teve muita força. Sempre teve espaços Camisa de Vênus. específicos. Pois é, Raul Seixas, né, gente? Sim. São filhos de Raul Seixas. Bahia Sim, aí eu chamei Jabas para fazer a produção. É maravilhoso, Jabas é maravilhoso. Devi. Chegou a ver o Devition? Me lembro do... Nossa senhora, aí ó. Aí Devi, eu me lembro com o Jabas chegando na porta, assim, 18 anos, cabelão, amarrado, assim. Na época do Devi, eu não estava morando aqui, mas quando eu comecei a namorar com o Jason, ele me contou, me mostrou coisas. Das histórias do Devi. A gente fez uma história muito bonita. Jarbas me mostrou músicas também, pois tudo mais. Então é meu companheiro, meu parceiro. Depois a gente ficou trabalhando em várias outras coisas. Anos que... E aí eu falei, eu quero Raul, porque ele tem o toque do... Porque ele foi muitos anos diretor do Vila, né? Diretor musical do Vila Velha. Ele é um grande trilheiro, né? Sim. Ele faz grandes trilhas. Então eu queria esse olhar, que era um olhar amplo. É um compositor maior, de sensibilidade. Uma cabeça mais aberta, mais fora da caixa, né? E aí, primeiro ele disse, ele nunca tinha feito CD desse tipo. Ele tinha feito outro tipo de trabalho, mas esse tipo de carreira, CD de uma cantora, ele nunca tinha feito a produção. Ele disse, Sandra, eu fiz. É você, eu não quero outra pessoa. Aí a gente começou. Aí, no primeiro papo que a gente teve ali no Cabaré do Vila, ele falou, e aí, a gente vai fazer o quê? Eu disse, olha, eu quero trazer algumas canções. Eu estou compondo agora por conta do circo e porque eu assim, tem uma cobrança desse público. Eu faça essas coisas. Eu estou cantando agora. Então, assim, eu quero fazer também. Mas eu também quero fazer minhas outras coisas. Eu quero fazer, tem muita coisa. Então, eu não quero ser só a sambista. Eu quero ser samba, eu quero fazer samba, eu quero fazer rock, eu quero fazer MPB, o que eu quiser. Outro dia ele chegou... adoro essa frase, sabia? Eu quero fazer o que eu quiser. O que eu quiser. Outro dia ele chegou com essa música, Sou Bamba e Rock. Primeira música, a música que abre o disco. Sensacional, ele resolveu todos os meus problemas, né? Misturou tudo. Falou disso numa música, a música passou a ser o título do CD. Sim. A primeira música que abre dá conceito ao disco. Sim. Gente, resolveu tudo. Resolveu tudo, porque todo disco... todo o sentido que você queria passar para esse momento. Exatamente. Né, eu não deixei de fazer o samba, mas também não fazia as coisas que eu queria. Então eu trouxe a mistura para o meu disco, que era exatamente isso que eu queria. Maravilha, maravilha. Eles são... Ali é outra família musical. Né? E tem Léo que trabalha hoje com você. Trabalha comigo o tempo inteiro. Né? E é massa, né? Quando a gente emocionalmente com alguém, a sensibilidade de captar aquilo que a gente quer passar com o nosso trabalho, né? Maravilhoso. Não, você vê que ela foi falar pra ele, não, eu quero você. Ah, mas você é doida. Não, mas eu quero é você. Deu a missão e ele cumpriu, não foi? Maravilhosamente. Saiu resolvendo tudo. Conta pra gente aí, Sandrinha. Quem te influenciou e quem te influenciou? Quem me influenciou, continua me influenciando. Os grandes, né? Os grandes do Brasil. Meu top 5, assim, é Caetano, realmente. Como compositores, como músicos, como produtores de música. Também Chico Buarque. Só pedrada. Minha vida. Eita, aí você acaba comigo, né? Eu vi Chico Buarque. Então deixa eu vou ligar o som ali. Ligar aquele som que tá ali em cima. Eu vi Chico Buarque, eu não sei se foi em 2014, 2013. Acho que foi 2014 no TCA. Meu Deus do céu. Teve uma hora que todo mundo desceu.
Já começa quando apagou a luz que ele entrou. Só a vozinha dele. Sobe, não. Eu falei, eu vou morrer. Eu vi esse último show na Concha. Essa música é tão Não, depois desceu todo mundo pro TCA. Dá uma saudade, lá pra né? baixo no TCA. E ele cantou o bis, e aí fez assim com a mão em todo mundo, eu com a mão assim estendida, a mão dele passou na minha assim, eu falei, nunca mais eu lavo essa mão. Para sempre. Gente do céu, e Jason falava uma coisa que eu morria de rir, Chico Buarque é Deus. Ele falava, Chico Buarque é Deus. Um amigo meu, na época que eu trabalhei na Ramos, aí na época teve um show do Buarque, né, antes desse, que eu não fui, ele comprou e deu pra esposa dele na época. Eu falei, gente, que coisa linda, João. Comprar e dar, né, pra sua esposa. Poxa, ó, cuidado, viu, que Chico Buarque, tá, não sei não. Ele, minha filha, mas Chico Buarque, aí se a pessoa ficar, é bom até pro meu currículo. Com Chico Buarque, eu falei, Bom, então o seu top 5 é Caetano, Gil, Chico. Milton Nascimento, que é a Milton. voz de Deus. Você falou de Deus aí, né? A voz de Deus é esse homem. Tem uma relação muito boa, muito assim, tempo viva. Falo de Sim. amo Ivan. Eu gosto muito dele, principalmente como compositor. Ele é fantástico. É como compositor mesmo. É incrível, né? Então, mas não só eles, né? Eu tô dizendo top 5, eu tô brincando, porque eu nem gosto muito de fazer isso. Mas é claro que quando eu falo de Caetano, de Gil, de Chico, de Milton, né? São... Tô muito feliz mesmo, porque a gente já tentou e já quase foi, verdade, né? Mas hoje a gente acabou fundo, como dizem. Ó, então vamos lá. Então vamos começar logo, né? Sem mais delongas, porque eu quero saber tudo. Eu acho, sabe o que eu vou fazer? Além do roteiro, viu? Acho que eu ainda vou fazer umas outras perguntas aqui, viu? É porque eu quero saber tanta coisa, gente, que acho que não cabe aqui. Também é o seguinte, viu, Aline? Se a gente chegar no final do programa e não tiver perguntado tudo, a gente já te convida para uma parte 2. Pronto. Tá? Já fica aqui já em aberto. Aqui, ó. Então, vai me falando o seguinte. Você sabe que quando eu fui lendo o release de Aline, porque, gente, eu já conheço a Aline há alguns anos e a gente trabalhou junto na Dimas, né? Sim. Em 2007, eu acho, 2007. né? Isso mesmo. E, então, eu já sabia do envolvimento todo dela, da produção audiovisual e tal, mas eu não sabia, por exemplo, dessa coisa de games. Então, quando você me mandou, eu aí já fui fuçar rápido. A gente tem aqui no canal o Pedro Zambarda, que apresenta o Notícias da Manhã. Ele é gamer, inclusive ele tem um canal, viu, gente? Sigam lá, que é o Drops de Jogos. Ele até falou, ela é game e tal, então vou pegar um pedacinho do programa e vou fazer um react lá no Drops de Jogos. Eu disse, faça, porque eu já vi aqui que o envolvimento dela é profundo também. Né? Mas é envolvimento com muita coisa. Eu também fiquei muito surpresa dessa coisa dos games também, que eu não sabia. Sim. E vamos falar sobre isso também. Então, vamos lá. Aline, já dei essa introdução toda, mas dessa introdução toda, eu quero saber já o seguinte, como foi que começou sua história com audiovisual, né? E se primeiro veio o cinema, ou os games, ou a produção, ou a ficção, ou a animação, o que foi primeiro? O que te levou? O que começou? Tá? Então, gente, essa é uma história da minha adolescência, né? No início, eu sempre queria fazer coisas para televisão, para o teatro, etc. Então, o que a gente pensa logo? Vou ser atriz. Né? E aí, pronto, comecei a tomar um curso de teatro lá no Museu de Arte Sacra da Bahia, era um professor da UFBA que vinha dar o curso, etc. E aí, todos os dias assistindo a aula, etc. E chegou um momento que o professor fez assim, vocês agora vão encontrar um par, vão se abraçar, vão se misturar e depois vocês vão ter que se locomover, vão fazer uma coisa, vão criar uma nova criatura e se mover juntos. E aí eu fui, né? Aí com um colega, pega aqui, pega ali, pega lá, pega cá, se misturou e saiu andando, se esfregando ali. Aí quando terminou esse dia, eu parei. Essas coisas de teatro, né? Eu parei e fiz assim, velho, eu não posso ser atriz, porque eu fiquei muito incomodada. Eu digo, não é o meu papel ser atriz. O que é que eu vou ser? Eu quero trabalhar com essa área, mas ser atriz não é o... Não vai rolar. Não vai rolar. Me piquei, nunca mais voltei pro curso. E fiquei, imagine você assim, imaginei logo, como é que eu vou fazer uma cena romântica? Como é que eu vou dar um beijo no outro ator? Né? Se não é minha praia esse negócio, aí eu fiquei, o que é que eu vou fazer? Aí
voltei, comecei a me envolver em produções de pequenos eventos. Encontros de RPG, lá na Barra, tinha uma lojinha na Barra de RPG. E aí fui crescendo, daqui a pouco entrei na UFBA fazendo pedagogia, fui fazer... Me encontrei com o movimento estudantil, executiva baiana de pedagogia, produzindo eventos de pedagogia, dos encontros de pedagogia baiano, regional e nacional. Aí, aí o bichinho da produção, como eu falo, me mordeu. Eu digo, é isso que eu quero. É isso aqui que eu vou. Me lembrei até de Leila, a gente entrevistou uma produtora aqui de mega evento, né? Sim. E ela disse, tem isso, né? O bicho morde e você parece uma coisa viciante, né? Trabalhar com produção. Exatamente. E o processo de você ter que arquitetar toda uma produção, todo um evento, ou um filme, ou uma peça teatral, ou um lançamento de um filme, a criação de uma produção de um livro, né? Então, eu digo assim, eu gosto disso, eu gosto de sentar, de fazer orçamento, de imaginar, de ver como aquilo vai ficar ali na frente. Eu gosto de pensar em evitar um possível problema de produção que vai ter lá na frente. Eu já enxergo quando eu olho no papel, assim, ó. Isso aqui não pode ser assim, senão eu vou ter tal problema. Eu gosto disso. Gente, eu te entendo que isso acontece comigo também nas produções. Eu gosto disso demais. Eu digo, não, velho, minha área é essa. É isso aqui que eu quero para minha vida. E aí, comecei a me envolver mais. E estudando na UFBA ainda, comecei a pegar matérias eletivas com o professor Leonardo Costa, professor Albino Rubim, professor Brasil. Albino Rubim, maravilhoso. Vários professores dessas áreas de cultura, né? Eu podia pegar e digo, eu vou gastar a UFBA desse negócio. Tomei curso, matéria eletiva na Faculdade de Administração, na Faculdade de Economia. Eu digo, não, eu tenho que entender de administrar esse negócio. Então, eu fui atrás das matérias eletivas que focassem no curso de pedagogia. No curso de pedagogia. Porque coisa massa, Aline. E agora, assim, o mais massa ainda, sabe o que é? Aí eu já vou te falar também como quem foi aluna da UFBA. Mais massa ainda é você ter conseguido. Porque eu sou licenciada em teatro, então eu tinha umas eletivas em cinema maravilhosas na Facom. Sim, sim. Nunca a gente conseguia pegar. Tem que ser ninja, né, amiga? Nunca. Era a dificuldade. Tinha linguagem cinematográfica, tópicos de cinema. Você fica, nossa, eu quero isso, eu quero isso. Nossa, você não conseguia pegar. Eram eletivas também. Sim. Matérias eletivas. E tinha que ter um jogo de cintura, porque... Você estuda na Faced, no Vale do Canela, tem que ir para Ondina e depois ir para a Praça da Piedade. Mas minha vida era isso. Mas minha vida era essa. A gente tinha que fazer isso, né? Nunca conseguia pegar aquele ônibus da UFBA, né? O ônibus vai passar. Eu nunca entrei. Nunca peguei aquele ônibus. Enfim, mas aí eu foquei nesse caminho e comecei a produzir. Nessa época foi quando surgiu a oportunidade na Dimas. Eu entrei ali como estagiária. É uma casa que, para mim, é uma casa-mãe. Então, entrei ali como estagiária e saí de lá coordenadora do núcleo de produção. Você entrou em que ano na Dimas? Entrei em 2007 mesmo. Foi o ano que eu trabalhei, porque a gente trabalhou junto lá. Isso. Eu era estagiária. Trabalhava no núcleo de produção como estagiária. Aí, quando eu saí, já estava como coordenadora. Eu era assistente de produção. Isso em 2010. Quando eu saí a Dimas foi... A Dimas, para mim, você falou assim de uma casa, mãe e tal. Engraçado, para mim foi também de muito aprendizado. Foi. Mesmo com os festivais, com as coisas todas, né? Foi uma escola ali. O Festival Animaí começou por lá. 5 minutos. 5 minutos. Tinha uns cursos, né, maravilhosos que vinham, professores incríveis de fora. E o próprio contato de você estar com os grandes diretores da Bahia. Você está ali... Aí vem Paula Ribeiro, daqui a pouco vem Araripe, daqui a pouco vem João Rodrigo, Lula Oliveira. Nossa! Você está ali em contato com aquelas pessoas, Sofia Federico e outras diretoras. Que era a Sofia, era diretora, a diretora também, na época que a gente estava lá. Também, exatamente. E tinha, assim, uma efervescência cultural, todo mundo ali, os grandes, memoráveis festivais 5 minutos, as premiações emocionantes, né? Tudo isso eu fui alimentada, né, desse processo todo. E aí, comecei a traçar o caminho. Qual é o caminho? Comecei a buscar os meus caminhos próprios. Eu digo assim, eu estou começando agora. Muita gente fala, porque o cinema é uma panelinha, ninguém chama ninguém, não sei o quê. Mas não é só isso, gente. Você trabalha com cinema com quem você realmente confia. Quando você pega a confiança que você vai naquele traço ali, para você sair daquela equipe que você demora um tempo de construir, não é fácil.
Então, eu resolvi criar o meu próprio caminho, né? Eu digo, ó, eu não vou conseguir entrar numa equipe dessa de um diretor desse agora, estou começando, então vou criar meu caminho. Comecei a me jogar nos editais, aí comecei a entender desse universo, das partes burocráticas que muitas pessoas não querem, não gostam. Eu fico imaginando um artista, um cantor, um músico, né? um ator, ter que gerir sua carreira profissional, da parte artística, e ter que cuidar também da parte burocrática, não é fácil. Não é? Gente, E são isso. pouquíssimos os que conseguem fazer isso com sucesso. Fábio Vidal é um cara que consegue fazer isso perfeitamente. Né? Com os editais e tal, mas são poucos, são é poucos, complicado. Então, não é fácil você ter que entender todos os processos técnicos e artísticos da sua profissão e depois ainda ter que cuidar da parte burocrática de gerir uma empresa, porque você passa a ser um empresário, né? Para poder ter tudo isso. Então, eu fui focando esse caminho. Então, fui registrando minha empresa. Eu me lembro hoje, eu assisti um curso com Lula Oliveira. E muitas pessoas naquela época queriam fazer parcerias, né? De fazer filme com a produtora do outro. E ele disse uma coisa que me marcou. Ele falou assim, nosso cinema é autoral. Vamos fazer um cinema... Para você fazer o cinema autoral, você tem que ter sua empresa. Porque quando você cede seus direitos do seu filme para... Às vezes é um filme da sua vida. E você vai ceder tudo para um outro produtor, uma produtora. Porque a produtora é um negócio, né? Sim. Que visa o lucro. Então é isso. Então ele falou isso me marcou. Aí eu digo, não, eu tenho que abrir minha empresa. Aí comecei como MEI, fui devagarinho, fui ganhando edital, outro edital. Aí fui ali escrevendo, daqui a pouco ganhei um edital maior para fazer o projeto Cine Artes, uma parceria lá com a UNEB. Sim. Aí minha empresa já cresceu um pouco mais, já saí do MEI, já fui para Simples, né? Para pequena empresa. E fui galgando, fui crescendo e, enfim. E fazer cinema você não faz sozinho, né? Você tem que fazer com gente, com pessoas. Ah, porque não tem equipamento. Equipamento você ainda consegue, mas pessoas, né, profissionais para estar ali com você. E aí a gente foi buscar nosso caminho com o projeto Cine Artes também. A gente não tinha recurso para pagar nossos colegas, né, um diretor de fotografia, um diretor, um roteirista. Então vamos seguir por esse caminho, vamos formar. E aí a gente vai conseguindo abrir o caminho para a gente e para outros também. É que a gente não faz nada sozinho, né? Anderson, meu companheiro, a gente sempre fica traquinando coisas muito coletivas. Quem passa pela gente no projeto Cine Artes e nos processos da nossa empresa, entende que a gente não tem como fazer. Tudo tem muita gente, tudo tem muitas pessoas, tudo é muito dividido em vários departamentos, mas com muita gente. E aí entra mais coisa ainda, né? Além de tudo que você tem que dar conta das questões burocráticas, tem que dar conta de lidar com o humano também, que não é fácil. As pessoas. Com o humano, né? Mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Você começou a contar isso e eu comecei a me lembrar de você lá na Dimas e tal. E aí você tá contando isso da sua trajetória. Eu tô admirando muito. Eu tô admirando muito mesmo. Tô aqui assim feliz de estar ouvindo isso, porque com teatro... Eu que não sou da área exatamente assim, né? Dessa parte de produção. Então, tô aqui me encantando. Não é? Da forma como ela aborda. Não, e ela faz... Assim, o olhinho tá brilhando. Isso é muito legal. Não, dá para perceber. Dá para perceber. Você não tem como mentir. Mas é porque em teatro também tem um pouco disso que você falou do audiovisual, dessa coisa assim, quem vai me chamar, quem vai escrever aquilo. Eu sempre tive, eu até como atriz, eu sempre tive assim, eu faço meus projetos, eu faço minhas coisas, entendeu? Se pessoas me chamarem, eu vou também, se for coisa que eu queira fazer e tal. Mas se não for isso, eu não fico esperando ninguém, não. Eu faço que nem você foi fazer, eu vou indo. Sabe? Isso. Porque a gente precisa ser dono da nossa própria carreira, a gente precisa ter esse olhar. A gente não pode ficar esperando pelo outro. Se o outro vier e chamar, massa, maravilha. Mas e se não vier? Né? Eu preciso dar os meus passos. Então, eu estou achando maravilhoso, porque além de produtora e de cineasta, né? Você também é uma mulher que... A palavra que está muito na moda, né? Que é empreendedora, né? Mas acaba que você é uma empreendedora. Sim. É uma empreendedora de sucesso. Isso é importantíssimo também. Certeza. E empreendedora de sucesso não é da noite para o dia, não. Você vê que nós estamos falando de 2007 lá na Dimas.
né? Então, olha quantos anos que você está trabalhando na batalha. Não é isso? Exatamente. Vamos lá, vai, Cris. Você já citou aí, né, desse projeto de extensão em parceria com a UNEB, Universidade do Estado da Bahia. Cineartes. Fala um pouquinho. E como é que a pedagogia te ajudou nisso? Aí ó, Cris é sua colega também nisso, que ela é pedagoga também. Minha amiga. Tô ligada em vocês, viu? Vamos falar da sua linguagem agora, você que falou, né, da produção, não era? A pedagogia me ajudou muito, muito, né? A gente desenvolveu um método de ensino no Cineartes que é único. E todo mundo se assusta, mas é o que a gente quer fazer. Cinema na vida real, como é? A gente enfrenta diversos desafios para fazer um filme. Sim. E a gente desenvolveu uma metodologia para que as pessoas pudessem vivenciar esses desafios. Então, nós temos uma parte teórica, nós temos uma parte prática também. E temos uma coisa que a gente chama de crossover, né? Porque no filme precisa de diversos saberes, como a gente sabe, né? Roteiro, direção, fotografia, ator, produção, arte. A gente tem 10 áreas. Cenário. Isso. Então, assim, são 10 áreas que a gente atua. Do roteiro até a montagem e finalização e acessibilidade audiovisual também. Né? A gente precisa ter acessibilidade dos nossos conteúdos. Sim. E a gente também trabalha. Então, são 10 áreas. E esse ano a gente incluiu, na última edição de Cineartes, uma oficina de animação 2D e 3D. Então, são diversos saberes. O que é que a gente faz? No final tem um crossover, que a gente forma núcleos de cada saber. Então, uma pessoa que vai estudar produção no Cineartes, ele vai estudar 8 meses só produção. A duração do Cineartes é de 8 meses? 8 meses, no mínimo. Sim. Principalmente se for oficinas de ficção, para fazer filmes de ficção. Não, isso é maravilhoso, porque a gente vê muita oficina aí curtinha, tudo 2, 3 meses e tal, então não dá, né? É intenso. Então isso é maravilhoso. 8 meses dá para você realmente aprender de verdade. E quem é o público? É da UNEB ou a comunidade? É o público da comunidade, porque é um projeto de extensão, né? Certo. Nessa última edição a gente fez na Ilha de Itaparica. Sim. Mas a gente não pegou só pessoas de Itaparica. Itaparica, Veracruz, Salvador, tinha um pessoal de Salinas, como é o nome ali, Aline? Maragogipe também vinha gente de longe. São Roque, vinha gente de São Roque também. E a gente tinha um aluno que vinha de Valença. Ele vinha sexta de noite, se hospedava na ilha, lá em Itaparica, e para assistir às aulas no sábado e domingo. Que coisa maravilhosa, porque você está falando de lugares que, se você não faz esse projeto, a oportunidade deles estudarem isso não teria. Exatamente. Poxa, que massa, que potência esse projeto. Só que viu? eles não saem de lá só como posso dizer, com a parte teórica. Eles vão produzir filmes, eles produzem 3 filmes. Eles participam de um edital de pitch dentro do projeto, porque a gente ensina também regras de edital. Como se apresentar um pitch 7 minutos, a gente monta uma mesa com televisão, a gente levou até Dani Fernandes, que na época estava como diretora da Dimas, a gente levou o Bruno Leal, da TV Alba, Nina estava representando também a Olo, que é um streaming. Tobita? Nina Tobita, maravilhosa, minha amiga querida. Ela é maravilhosa mesmo. Ela é. E a gente levamos algumas produtoras, a Cena Rara, que é o Jarbas, Léo com a Mantra, porque tinha um processo também de animação que precisava ser avaliado. Enfim, então foi uma banca assim, profissional, técnica, e que avalia os projetos. Esses projetos do edital ganha e vai ser produzido o filme no final do Cineartes. E depois a gente exibe tudo. Legal. E exibe na praça pública, e exibe nas escolas. E eles vão, e depois tem uma cerimônia de certificados. Sim. A gente também tem parceria com o Sebrae acompanha com cursos e palestras de gerenciamento da carreira. Aline, mas espera aí, então, na verdade o Cineartes, porque assim, quando eu ouvi falar Cineartes, eu achei que fosse realmente uma oficina e tal, mas não é só uma oficina, o Cineartes. Se a gente falar que o Cineartes é uma oficina, a gente está simplificando muito o que é o Cineartes, né? O Cineartes, na verdade, é um baita de um projeto formativo. É um projeto formativo. Né? Completa, olha os desdobramentos que você está colocando. Inclusive a parceria com o SATED também, com o certificado do Cineartes e as experiências que os estudantes produzem dentro do projeto, já
contabiliza horas. Se ele já tiver um ano a mais de experiência, ter trabalhado com produção, por exemplo, já tira DRT. Ele tira DRT. Olha que coisa maravilhosa. E Fernando Marinho vai lá, faz a palestra, explica tudo. Aí eles já vão, dentro do Cineartes, guiando suas atividades formativas, suas atividades já profissionais ali. Gente, eu tô assim maravilhada. Eu tô maravilhada. Mais de 20 DRTs, só da Ilha de Taparica. Olha isso. Que foram tirados. Eu tô maravilhada. Que projeto forte. Mais de 2.000 pessoas, porque a gente trabalha desde 2006 com esse projeto. Desde 2006, né? E eu fico muito feliz, porque a gente sempre vai fazer nosso gráfico. Pelo menos 80% trabalho na área de cultura. Olha só. Continua na área de cultura. No mercado de trabalho. Maravilha. E isso é muito bom. E a gente vê muita gente indo para fora, muita gente indo até para Hollywood, continuar a sua carreira. Ó, Cris, depois fazer até pegar o Cineartes aí com a Aline e fazer, de repente, até uma ponte com o primeiro emprego da Flame, viu? Uau. Não é? Depois conversa. Aqui nos bastidores, nos bastidores a gente conversa, que sempre sai coisa boa daqui, viu? Já teve ex-aluno da gente lá na Flame, eu tô ligada. Aí, ó. Já teve. Tá tudo costurado. Tá tudo costurado. Que as produtoras aproveitam muito essas pessoas, elas entram em contato com a gente, perguntam se tem alguém que se destacou, sempre tem, né? E tem lá na ilha mesmo, lá em Taparica, eu tô morando em Taparica agora, a gente já conseguiu trazer... Isso ela só fala para deixar a gente com inveja. A gente traz, né, produções de foto, tem conseguido trazer, tá tendo um trabalho de filme commission lá. Sim. Com a Secretaria de Cultura, com a Prefeitura. E a gente está conseguindo trazer filmes, né, de fora, porque tem mão de obra local já. E filmes que é para Amazon, que é para streams, não posso falar... Você tá que nem eu, quando é pra falar da programação do canal nova que vai acontecer. Eu fico aqui também querendo falar e não...